Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e estamos indo já quase que para o final. E interessante que nós paramos no capítulo 10, e no capítulo 10 ele está dizendo que o justo ele vive pela fé. O livro todo, a intenção dele é falar da superioridade de Jesus para os judeus. Ele está falando a judeus, a hebreus, e que estavam passando por tribulações e que estavam sendo tentados a voltar atrás às práticas do Antigo Testamento. E ele então fala que Jesus é superior, Jesus é maior do que Moisés, que era para eles o profeta mais importante. Jesus era maior do que Josué, maior do que o sacerdócio levítico. O sangue de Jesus foi suficiente, enquanto o sangue de animais não poderia perdoar pecados. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Então ele fala, olha, perseverem, fiquem firmes, olha, persevere, é pela confiança que vocês vão, pela vossa confiança, vocês têm grande galardão, não desistam, perseverem. E ele diz, porque o justo ele viverá e ele vive pela fé. E agora ele vai dar exemplos de pessoas no Antigo Testamento, pessoas que eles admiravam, pessoas antes da lei, como Abel e Noé e Abraão e Enoque, pessoas que viveram antes de Moisés e que viveram pela fé, e depois pessoas que viveram no tempo da lei de Moisés, como Josué e Gideão e Sansão e Baraque, e Davi, e Raabe, e os profetas, e Samuel, e todos eles que viveram na época da lei, mas que viveram pela fé, porque ele diz o seguinte, o que agrada a Deus não são sacrifícios de animais, o que agrada a Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, que Ele responde às orações daqueles que o buscam. É necessário que você creia, e Deus tem prazer nas pessoas que têm fé. Porque todos eles passaram por pressões, passaram por dificuldades, passaram por lutas, passaram por tempestades, passaram por perseguições na sua vida, mas continuaram crendo no Senhor, a despeito dos problemas. Não interessava o tamanho dos problemas, mas para eles interessava a grandeza do Deus que eles serviam. Então eles atravessaram por todo tipo de circunstância, e eles venceram cada uma delas pela fé. Pela fé, eles andaram e venceram pela fé. E a pergunta é, como está a sua fé? Como está a sua fé? Você crê em Deus? Você crê num Deus que é todo poderoso?
Você crê num Deus que é suficiente? Você crê num Deus que responde orações? Você crê num Deus que opera milagres? Você crê num Deus que controla todo o universo e que não cai um fio de cabelo da cabeça de nenhuma pessoa sem que o Senhor saiba? Não cai um pardal sobre a terra sem que o Senhor saiba? Você crê num grande Deus, meu amado? Você vive pela fé ou você vive pelas circunstâncias? Você vive pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem ao seu redor, ou você vive pela fé no que Deus falou que Ele vai fazer? É isso que Ele está dizendo. O justo, ele vai viver pela fé. Ele pega um texto lá de Abacuque e ele traz para agora. Não era no Novo Testamento que estava escrito, é lá. Abacuque já falou isso daí. O justo, ele vive pela fé. Pela fé. Ele crê em Deus. Ele vai dar é a única vez na Bíblia que fala o que é fé. Hebreus capítulo 11, é a única vez na Bíblia que fala o que é fé. Nenhum outro lugar explica a fé. Aqui ele vai falar então, porque fica a pergunta, já que o justo vai viver pela fé, o que é fé? Ora, ele fala, a fé, ela é certeza das coisas que se esperam. A fé, ela é certeza, diga certeza. Ele fala que a fé começa com a esperança, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera por algo que ainda não aconteceu, você espera por algo que não recebeu. A fé é certeza por coisas que você espera. Para que a fé nasça, você precisa esperar alguma coisa, ter uma expectativa de algo que vai acontecer e que você está esperando que aconteça. A fé, ela nasce de uma insatisfação com o local que se está, a situação que se está. A fé, ela nasce porque eu acredito que Deus tem alguma coisa além do que aquilo que eu estou vivendo no momento. Eu acredito que Deus tem algo mais para mim. Então nasce através de uma esperança que nasce em meu coração. Ou seja, uma cura. Eu estou doente, eu acredito que Deus tem algo para a minha vida, que não é eu ficar desta maneira. Eu acredito que Deus tem cura para mim. Então nasce uma esperança. Mas fé não é esperança. A fé é a certeza de que aquilo que eu espero, realmente eu tenho certeza que vai acontecer. Tem gente que pensa que a fé é pensamento positivo. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Eu acredito em Deus, tiro o chapéu, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas na primeira luta da vida, ela está lá no chão. Na primeira luta da vida, ele está desesperado. Na primeira luta da vida, ele está perguntando, cadê Deus? Por que Deus? Porque ele fala que tem fé, mas ele acha que fé é pensamento positivo. Ele acha que fé é uma emoção boa. Ele acha que fé é a esperança apenas de que a vida vai ser melhor. Mas a Bíblia diz que a fé é certeza. Diga certeza. Se você tem fé, você tem certeza. Onde há certeza não há dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Quando você tem certeza absoluta de que aquilo que você espera vai realmente acontecer, aí está a fé. A fé é certeza absoluta. Eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Tudo pode estar dizendo que não, mas eu sei, porque eu tenho certeza que eu sei. As circunstâncias estão falando que não vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer. A fé é certeza. Ele diz aqui, a fé, ela é a convicção de fatos que não se veem. Olha só, eu tenho convicção, diga convicção. Eu gosto dessas duas palavras, certeza e convicção. É convicção de fatos que eu não estou
vendo ainda com os meus olhos naturais. Eu não posso tocar, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu tenho convicção de que vai acontecer. A fé, ela não anda pela vista, a fé, ela anda por uma convicção interior, uma certeza interior que há dentro do coração da pessoa, do espírito da pessoa, que ela não está vendo nada. E você que anda pelos olhos naturais, fala, bom, eu não estou vendo nada, mas a fé é certeza sem ver. Eu não preciso ver para crer. Sem ver eu creio, eu tenho certeza absoluta, ainda que eu não esteja vendo nada. Se Deus falou que vai me livrar, se Deus falou que vai me abençoar, se Deus falou que vai me prosperar, se Deus falou que vai me curar, não importa o que o médico diga, não importa o que a conta bancária diga, não importa se eu perco ou não o trabalho, não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho certeza que nada vai me faltar, porque Deus falou na sua palavra. A fé, ela é certeza, é convicção de coisas que eu não estou vendo com os meus olhos naturais agora, mas eu sei. Ele diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada quando nós cremos. Que Deus se teria prazer se você não crer nele. Se ele fala que vai fazer uma coisa e você com a tua atitude está dizendo que ele é mentiroso, porque você não acredita que ele vai fazer aquilo lá, só porque você não está sentindo, só porque você não está vendo, só porque você não está tocando, você acaba dizendo para Deus que eu não acredito que vai acontecer, porque eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Deus não tem prazer nisso daí. Deus tem prazer quando nós realmente cremos, nos aproximamos dele e temos certeza que aquilo que ele falou, ele vai fazer. Amém, minha amada? Ele dá 3 exemplos dos mais antigos possíveis. O primeiro exemplo é Abel, filho de Adão e Eva. Abel tinha um irmão chamado Caim. Abel viveu numa época que não tinha nada, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha cavalo, não tinha carruagens, não tinha carro, não tinha nada. Não se fazia café, né? Para quem gosta de café, não tinha nada. Ele viveu numa época, ele foi a terceira, quarta pessoa, ele e seu irmão, Adão e Eva, eles nasceram fora do paraíso, eles nasceram depois que Adão já havia cometido o pecado, já estava fora do paraíso, e do Éden, do jardim do Éden, e Abel ele foi trabalhar com ovelhas, e Caim, o seu irmão, foi trabalhar na terra. Abel, ele amava a Deus, e eles amavam ao Senhor, e Abel resolveu oferecer algo para Deus, uma oferta ao Senhor, e ele vai lá e ele oferece do animal que ele tinha, e oferece. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e aceitou a oferta de Abel. Por quê? Que Deus não pede nada da gente sem antes Ele nos explicar o que Ele quer. E com certeza Deus explicou para eles que a oferta precisaria ter sangue. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e tirou a pele do animal e fez roupa para Adão e Eva, para mostrar que precisaria derramar sangue para cobrir o homem, o erro do homem. E Abel entendeu o ensino de Deus e fez exatamente como Deus disse que ele deveria fazer. Mas Caim é o tipo de pessoa que pensa, bom, todos os caminhos levam a Deus, né? O importante é a intenção do meu coração, pastor. Eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa intenção, todos os caminhos levam ao Senhor. E se enganou, porque não levava a Deus. Ele ofereceu dos frutos da terra, e Deus rejeitou a sua oferta, e aceitou a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. E por causa disso, Caim ficou muito irado e matou o seu irmão Abel. Derramou o sangue inocente dele. E Abel foi o primeiro homem que morreu nesta terra. Antes de Abel ninguém tinha morrido. Eles nunca tinham visto a morte. Deve ser até estranho, porque você imagina Adão e Eva vendo Abel morto, e acorda, filho, achando que ele está dormindo, porque eles nunca tinham visto um defunto antes. E o corpo se decompor.
Eles nunca tinham visto isto. Ele foi um homem justo. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta dele, mesmo depois de morto, ele ainda fala, ele ainda prega para mim e para você. Sabe o que ele prega? Que ele entendeu que ele precisaria viver pela fé e oferecer a Deus pela fé aquilo que Deus pediu, ainda que eu não tenha um entendimento total das coisas. Ele não entendia o que nós entendemos, mas ele obedeceu. Ele creu e obedeceu, e pela fé ele ofereceu. Ele creu e ele obedeceu. A fé é isto, é crer e obedecer. É crer que Deus falou que vai fazer e obedecer aquilo que Deus falou que Ele vai fazer. E os resultados vão vir sobre a nossa vida. Então ele cita Enoque. Enoque, até 65 anos, não fala muita coisa, aliás, fala pouca coisa de Enoque. Mas com 65 anos de idade, Enoque começou a buscar a Deus de uma maneira intensa. Começou a orar muito. Enoque era um homem de muita oração. Ele gostava de passar tempo com Deus. De maneira, ele passava tanto tempo com Deus que a Bíblia diz que ele andava com Deus. Eu gosto do que uma criança falou o seguinte, porque Enoque, ele estava tão perto de Deus que a Bíblia diz que ele não morreu. Enoque e Elias não morreram, eles foram transladados enquanto estavam vivos. E uma menininha falou o seguinte, Enoque, ele andou com Deus, ele gostava de andar com Deus, todos os dias ele andava com Deus para lá e para cá. E um dia ele andou tanto com Deus que ele foi tão longe que Deus falou para ele, Enoque, você já foi tão longe comigo que é melhor você nem voltar mais para sua casa. Vem aqui já morar na minha casa. E a Bíblia diz que Enoque foi trasladado porque ele agradou a Deus. E então ele fala, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele cita Noé. E ele fala de Noé, que Noé, ele viveu muitos anos antes de Moisés. E Noé, ele achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que aquilo que o homem estava fazendo era mal, era pecado, desagradou-se. Mas Deus olhou para Noé, e Noé achou graça diante de Deus. E Deus então falou para ele, Noé, construa uma arca, Noé, porque vai chover sobre a terra e vai inundar a terra. E o incrível é que Noé creu. Ele construiu um barco. Ele estava a mais de 500 quilômetros a 600 quilômetros do mar. Não era normal ter barcos no mar, mas era anormal construir um barco a 600 quilômetros do mar. Na verdade, o barco tinha mais ou menos 150 metros de comprimento. 2 vezes o comprimento deste salão aqui. 30 metros de altura, esta altura aqui. Olha só, isso aqui era o barco de Noé, 2 vezes o comprimento disso daqui. E acho que tinha 15 a 20 metros de largura. E ele fez 3 andares no barco. E Deus falou para ele, olha, você vai trazer os animais, eu vou trazer os animais para estar no barco. E Noé creu em Deus. Todas as pessoas riram de Noé e acharam que Noé estava louco. Porque muitas vezes em nossa vida, quando nós resolvemos viver pela fé, as pessoas que não entendem vão achar que nós estamos loucos também. Você está louco de ir na igreja? Você está louco? Você está louco em crer em Deus? É que nem a mulher de Jó falou para ele, larga o teu Deus, amaldiçoa Deus e morre. Você está louco em crer em Deus? Às vezes as pessoas que não entendem a fé, elas acham que nós estamos ficando malucos, porque como você crê em Deus numa situação dessas? E a Bíblia diz que Noé foi lá e começou a fazer o barco. Ele construiu um barco, e não choveu por mais de 100 anos, demorou para cair a chuva. Ele construiu o barco e começou lá a pegar madeira, conforme Deus falou para ele. Você imagina o primeiro dia, o segundo, o terceiro, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos, e todo mundo passava e dava risada, falava, o maluco do Noé, o que será que ele está falando? Enquanto isso ele pregava o arrependimento às pessoas, e ia fazendo o barco, e todos riram dele, menos Deus, porque Deus havia falado.
E a Bíblia diz que pela fé ele aparelhou uma arca e salvou a sua família, porque quando começou a chover e as comportas do céu se abriram e a terra começou a ficar inundada de água e os homens subiam nas árvores para tentar escapar da enchente, e a água subiu muitos metros acima do monte mais alto da terra. Todas as culturas antigas falam, até as indígenas falam de um grande dilúvio que um dia aconteceu na terra. A terra foi inundada e as pessoas talvez tentaram agarrar na arca, mas a porta estava fechada por fora, não tinha como abri-la. E os homens não riram mais, porque às vezes as pessoas riem da gente agora, mas um dia vão saber que aquilo que nós estávamos falando era a verdade de Deus e que iria acontecer. Então ele vai dar algumas coisas para nós. Eu quero rapidamente falar que ele vai falar algumas 5 características da fé no capítulo 11, que eu vou ler para vocês. A primeira delas é que a fé antecipa, a fé enxerga o futuro. Quando você crê, você enxerga o futuro. Ele diz no versículo 2 que pela fé, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Sabe por quê? Porque pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a fé faz com que aquilo que eu não estou vendo se torne visível. A criação foi assim, não havia nada, e Deus falou, haja luz, e apareceu a luz. A ciência pode falar do Big Bang, eu não sei como Deus fez, mas com certeza quando Deus falou, haja luz, pum! Houve um grande Big Bang, uma grande explosão, e a luz apareceu. Deus cumpre a sua palavra. Agora, a fé ela olha para o futuro, a fé ela olha para o amanhã. A Bíblia diz no versículo 8 que quando Abraão ele foi chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele devia, diga devia receber por herança. Ele não tinha recebido por herança, mas ele deveria receber por herança. Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou mostrar para você, e eu vou dar esta terra para você, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua descendência. E Abraão creu que Deus iria dar aquela terra para ele. Ele creu, ele saiu da sua casa, da sua parentela, deixou tudo para trás, porque ele creu que Deus iria dar para ele. E a Bíblia diz que ele foi peregrino no versículo 9, ele foi peregrino pela fé ele saiu de um lado e ia até o outro lado da terra, morando em tendas junto com Isaac e com Jacó, apenas crendo que Deus iria dar aquela terra para ele. A fé olha para o futuro e crê no presente. A fé olha para o futuro. Na verdade, Abraão ele nem viu esta terra ser dele, porque olha só, havia na terra muitos povos, de muitas línguas diferentes, e agora Abraão está andando ali naquela terra, e ele sabe no seu coração, Deus falou para mim que esta terra vai ser minha, e ele morreu sem a sua descendência possuir a terra, mas ele morreu na fé, crendo no futuro, que aquilo que Deus havia falado que iria acontecer, realmente algum dia iria acontecer. A fé olha para o futuro. Ele diz aqui no versículo 20 que pela fé Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Isaac colocou a mão lá sobre Jacó e sobre Esaú, seus filhos, e abençoou-os acerca de coisas que estavam no futuro. Diz no versículo 22 que pela fé Jacó, no versículo 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. O que fez Jacó? Olha só. Jacó está no leito de morte, ele não está enxergando direito mais, e José entra ali no quarto, ele traz os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés é o mais velho, e ele então fala, pai, abençoa os meus filhos, e Jacó vai abençoar os 2 filhos de José, e Jacó, ele cruza os braços ali sem enxergar, e põe a mão direita na cabeça de Efraim, e a mão esquerda na cabeça de Manassés,
o mais velho. O filho dele, José quando viu o seu pai fazer isto, falou para ele: não, pai, a mão direita coloca sobre Manassés, que é o mais velho, a mão esquerda coloca sobre Efraim, que é o mais novo. O nosso costume é abençoar o mais velho primeiro, e depois abençoar o mais novo. E Jacó então foi orar e abençoar, e novamente ele cruza os braços, ele coloca a mão direita sobre Efraim, a mão esquerda sobre Manassés, e ele fala: meu filho, sabe o que acontece? É que o mais velho vai servir o mais novo, a bênção vai vir sobre o mais velho, mas vai ser muito maior sobre o mais novo. E assim os abençoou pela fé, e realmente a tribo de Efraim foi mais poderosa do que a tribo de Manassés. Queria acontecer no futuro. A fé enxerga o futuro. A Bíblia diz no versículo 22, que pela fé José, próximo do fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha, isto que é fé. José estava no Egito, estava para morrer. Ei, pensa você está no leito de enfermidade para morrer. A minha família, ele está cercado dos seus familiares. Os hebreus, os seus irmãos eram 70 pessoas, 70, diga 70. 70 pessoas que vieram para a terra de Canaã. E ali eles tiveram filhos, cresceram um pouco, mas não era tanta gente assim. E José está no leito agora da morte, e ele fala para eles: olha, acontece o seguinte, um dia Faraó vai fazer de vocês escravos. Vocês vão ser escravos nesta terra aqui, que hoje eu sou o líder desta terra, eu sou o primeiro-ministro desta terra, mas um dia vocês vão ser escravos nesta terra, mas o Senhor vai libertar vocês. Ele falou sobre o êxodo, o Senhor vai libertar vocês. Isto aconteceu mais de 450 anos depois que José falou, mais de 450 anos depois que José falou, e ele falou o seguinte: olha, e no dia que vocês saírem daqui, vocês se lembrem, peguem os meus ossos e levem para a terra de Canaã, porque eu quero que os meus ossos estejam lá na terra da promessa. E a Bíblia diz, e hoje eu olho para trás, e eu olho 450 anos depois, que quando Israel e Moisés saiu do Egito, Moisés não era nem nascido ainda quando José falou isso daqui. Eles foram lá e pegaram os ossos de José e carregaram, e os ossos de José atravessaram o Mar Vermelho com eles, e foi levado para a terra de Canaã. Pela fé ele viu o amanhã, pela fé ele viu o futuro. A fé enxerga o futuro, meu amado. A fé, ela tem certeza, convicção de que aquilo que Deus falou para mim vai acontecer. Segunda característica é que a fé, ela é ação, a fé é verbo, a fé é prática. A fé vê o amanhã, mas faz alguma coisa agora, faz alguma coisa hoje. A fé sacrifica, a fé aparelha a arca, a fé abençoa filhos, a fé celebra a Páscoa, a fé esconde os vigias, os espias, a fé atravessa o Mar Vermelho, a fé faz alguma coisa, a fé anda, a fé tem uma atitude. Ele está dizendo aqui, dos versículos 32 em diante, ele diz: que mais eu direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Olha só, queridos, a fé é ação. A fé fecha a boca de leão, a fé passa pela fornalha, a fé atravessa o mar, a fé oferece o holocausto, a fé estende a mão para abençoar. A gente age, faz alguma coisa agora. A fé não é passiva, a fé não é cruzar os braços. A pessoa está desempregada, Senhor, pela fé eu sei que o Senhor vai preparar. Ela fica assistindo a sessão da tarde e Netflix todos os dias. Ela precisa sair, a fé anda, a fé dá passo, a fé se movimenta, a fé bate na porta, a fé constrói prédios, a fé toma atitude, meu amado. A fé não é passiva, a fé é ativa.
Quantos de vocês que estiveram aqui, estão aqui há muito tempo, se lembram desse prédio aqui? Né? Você lembra, né? Você estava aqui no escritório. Quando nós viemos tratores e máquinas aqui, e guindaste, que bateu aqui para fazer esse púlpito, eu acho que mais de 40 metros, foi isso? Colocou estacas aqui, olha, que vai aqui, porque aqui era um lodo. Quando nós fomos levantar esse prédio aqui era uma terra, um terreno, e nós derrubamos e as máquinas entraram aqui. A fé, ela enxerga o prédio pronto, antes dele estar pronto, meu amado. Você olha para o futuro, mas não basta você olhar para o futuro, você precisa colocar a máquina no presente, você precisa cavar a terra, plantar a semente. Se você não plantar a semente, não vai nascer planta nenhuma. Você pode até crer, eu creio que vai nascer um pé de manga no meu quintal. Se você não plantar a semente, não vai nascer nada. A fé é ação. Pela fé eles passaram pelo fogo, pela fé eles escaparam o fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, eles fizeram-se poderosos em guerra, eles colocaram exércitos em fuga pela fé. Deus falou para Gideão, Gideão, tem gente demais com você, tem 22, 30 mil pessoas com você, vamos limpar essa área. Limpou da primeira vez, ficou 22 mil, é muita gente, Gideão, manda todo mundo embora, vamos lá, bebe água, eu vou separar. Sobraram 300, e Deus falou para ele, agora sim, agora está bom, com 300 você vai lá contra 500 mil pessoas, que eu vou estar com você e vou dar vitória a você. Pela fé, eles agiram. Pela fé, eles deram voltas numa muralha, crendo que Deus iria derrubar a muralha. Olha só como as coisas de Deus são doidas. Deus falou para eles, olha, vocês, no 7º dia vocês tocam trombeta e dê 7 voltas nas muralhas, e as muralhas vão cair. E eles creram, e lá foram eles dando volta na muralha, 7 dias. Todos os dias eles davam uma volta e voltavam para o acampamento. No 7º dia Deus falou para ele, vocês vão dar 7 voltas, e gritaram mais alto que vocês puderem. E eu imagino o povo lá em cima da muralha, o que esses caras estão fazendo? Fé é ação. Fé é ação. Fé é, eu estou desempregado, eu vou crer que Deus vai me suprir de alguma maneira. Eu vou fazer bolinho e vou vender bolinho. Eu vou fazer bolo e vou vender bolo. Eu vou fazer quitute e vou vender quitute. Eu vou fazer pão e vou vender pão. Eu vou fazer pudim e o pastor Edson vai comprar o meu pudim. Fé é ação. Fé é ação. Fé não é ficar no quarto murmurando e reclamando. O que eu vou fazer da vida? Fé é orar e receber a impressão do Espírito Santo no teu coração, de que Deus tem grandes coisas para a sua vida, meu amado. E então você se levanta e vai para a rua e faz alguma coisa e bate a estaca, e Deus vai abençoar a sua vida. Fé é ação. Terceira coisa, a fé, ela pesa as alternativas. Às vezes a fé sacrifica o presente para ganhar o futuro. É o que ele está dizendo aqui. Ele fala no versículo 8 que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão, a fé, ela pesa as coisas, mas ela resolve, eu vou escolher Deus. Eu vou escolher Deus. Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, você não está mais afim de muita coisa na sua vida. 75 anos de idade, você está pensando, eu já estou aposentado, eu tenho um monte de escravos, eu tenho bastante vaca, eu tenho bastante boi, eu tenho bastante ovelha, agora eu moro numa casa, tranquilo, com a minha esposa, a gente não tem filho, mas a gente é muito feliz, e a gente conheceu um Deus que ninguém conhece em nossa terra, mas nós fomos, no nosso coração tinha sede de um Deus verdadeiro, e eu comecei a falar, se existe um Deus, revela-se a mim, e Deus se revelou a mim, e hoje eu sirvo ao Senhor. Maravilha. Aí o Senhor vem e fala para ele, sai da tua terra, deixa tudo para trás. E deixar a segurança, deixar a casa, e para o resto da vida você vai morar em tenda. Aí Deus fala para você, deixa a tua casa e vai morar em tenda.
E os vizinhos falaram: Abraão, você vai deixar tudo isso para trás? Você tem servo, você tem boi, você tem vaca, você tem tudo, a família. Você vai deixar a tua parentela para trás e você vai para onde? Ele falou: olha, eu não sei exatamente onde que eu vou. Eu estou saindo assim porque Deus falou no meu coração que eu devo ir. Mas você é louco, rapaz. Como é que você vai deixar tudo e vai para uma coisa que não é certeza? Sim, não é certeza para você, mas é certeza para mim. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E ele saiu. A Bíblia diz aqui no capítulo 11 que Moisés, versículos 24 e 25, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Olha só, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, ele estudou nas melhores universidades do Egito, ele era o herdeiro do trono. Moisés não sabia, até os seus 40 anos talvez, o que era limpar um prato de comida, porque havia escravos no palácio. Ele dormia numa cama muito confortável. Se ele tivesse um desejo, era só estralar o dedo e as pessoas o serviam. Ele era o príncipe do Egito, e agora Deus falou ao seu coração que ele é judeu e Deus vai usá-lo para libertar o seu povo. Só que Moisés, você precisa deixar tudo para trás. E Moisés deixou. Pela fé, ele deixou tudo para trás. Porque a fé pesa as coisas, mas a fé, às vezes, deixa algumas coisas do momento, porque ela crê em alguma coisa maior no futuro. A fé é o que Jesus falou, a fé faz a gente morrer para muitas coisas, porque a gente sabe que vai viver por outras. A fé faz a gente perder muitas coisas, que as pessoas falam: você é tonto de perder, mas você sabe que tem coisas melhores, superiores, aquela que você está perdendo, pela fé. Quando a gente crê em Cristo, a gente deixa o mundo que não é o mundo lá de fora. A gente deixa os valores que o mundo tem. Os valores que o mundo tem não são mais os nossos valores. A gente não quer mais conquistar a qualquer custo. A gente não quer mais vender a nossa alma. A gente não quer mais enganar e passar a perna nos outros para ganhar um pouco mais de dinheiro. Agora os nossos valores são diferentes. A gente pesa pela fé. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus vai suprir. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida. A fé pesa as coisas e escolhe o caminho de Deus. Quarto lugar, a fé aceita desafios e a fé crê no impossível. Você crê no impossível? A fé crê no impossível. A Bíblia diz no versículo 11 e 12 que pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que ali havia feito a promessa. Abraão, 100 anos de idade, 99 anos de idade, Sara com 89 anos de idade, e de repente o Senhor fala: você vai ter um filho, vai ficar grávida. Ela achou engraçado, e ela até falou: mas Senhor, não acontece mais nada naquela tenda lá, né? Eu não tenho mais prazer do meu marido, 100 anos de idade, eu estou quase 100, vai fazer um mês que vem 100, daqui uns meses, né? E sabe como que é? Eu tenho a minha caminha, ele tem a caminha dele, né? E assim, mas... E deu risada. E o anjo falou: não dá risada não. Aliás, Deus falou: eu vou até colocar o nome nesse filho de riso, para que todo mundo que ver, vai rir. E a velhinha de 90 anos ficou grávida. E a Bíblia diz que pela fé, porque ela creu. Já que o Senhor falou, eu creio. E Abraão creu. Era impossível. O seu ginecologista, minha querida irmã, vai falar que é impossível uma mulher de 90 anos ter um bebê.
Mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Nós servimos a um grande Deus. O médico falou que é impossível, as pessoas falam que é impossível, mas nada é impossível para o Senhor. A Ana era velha, ela ficou grávida. A Isabel era velha, ela ficou grávida. Porque aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Então a fé não enxerga impossíveis. A fé não enxerga impossíveis. Deus falou para Moisés, Moisés foi orar e falou: "Ô Senhor, o que eu faço agora?" E Deus falou a ele: "Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche." E você pega essa vara que você tem na mão e toca na água e marcha e pisa e entra nesse mar aí. E Moisés falou: "Vamos lá, minha gente." E pela fé, a Bíblia diz que eles atravessaram, diz no versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram, eles foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. É impossível o meu grito derrubar este prédio, mas não é impossível quando o meu grito está debaixo da palavra de Deus, meu amado. A fé olha o impossível. A fé não acredita no impossível. A fé, ela pega o diagnóstico que fala: você tem 3 meses de vida. E a fé fala: tenha o que você acha, porque Deus falou que Ele é o meu médico, e eu creio que Ele vai me curar. E quando você crê pela fé, você recebe cura, meu amado. É fé, é fé. Eu sei. Tudo ao nosso redor briga conosco para que nós não creiamos. Tudo ao nosso redor fala para nós. As circunstâncias, o mar que está bravo, a chuva que está caindo, o barco que a água está entrando dentro, e o desespero que bate na escuridão da noite, e que faz a gente olhar para o vento forte que bate no nosso rosto. As circunstâncias, as pressões, a tempestade da vida quer desviar os nossos olhos do Senhor. Às vezes o desemprego quer desviar os seus olhos do Senhor. Às vezes uma doença quer desviar os seus olhos do Senhor. Às vezes porque alguém falou que é impossível, aquela situação quer desviar os seus olhos do Senhor. Mas a fé continua firme, olhando para Deus. Crê no impossível. Senhor, como é que eu vou ficar grávida? Eu nunca tive relação com homem nenhum. E o anjo falou para Maria: o poder do Espírito Santo vai descer sobre você. Sabe, Maria, e a tua prima Isabel, a velhinha, ela está grávida de 3 meses já. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Você acha que está diante do impossível? Nós servimos o Criador do universo. Basta uma palavra de Deus, basta um sopro de Deus. Você acha que o diabo está brigando com Deus? Quem é o diabo para brigar com Deus? O diabo não é um pó numa balança. Ele com todo o inferno, os demônios, todas as legiões, são uma poeira. Basta Deus dar um sopro e acabou tudo. Deus pôs a gente para brigar com o diabo, porque Ele não tem como brigar com o diabo, meu amado. Deus é o Senhor dos senhores, é o Criador. É tremendo. Ele criou o universo inteiro. O homem fica maravilhado porque tiraram uma fotografia do buraco negro e de repente a sonda lá tirou uma fotografia de bilhões de galáxias. E Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Isso que você está vendo é apenas uma gota no oceano do universo que o Senhor nosso Deus criou, meu amado. Nosso Deus é o Deus do impossível. Por que você não dorme de noite? Por que você fica com medo da morte? Por que você fica com medo do amanhã? Por que você deixa a tristeza tomar conta da sua vida, se nós temos um Deus que é poderoso, meu amado? Por que a gente se preocupa tanto se o Senhor está cuidando da nossa vida aqui nesta terra cada dia, meu amado? Então a fé, ela olha para o impossível e ela não enxerga o impossível. A fé persevera quando aparentemente não está acontecendo nada. É o que ele diz aqui. Olha só para nós terminarmos, 5º lugar, a última coisa, versículo 13. Ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Sabe por quê?
Porque a fé persevera, mesmo quando ela não vê. Deus falou para Abraão: eu vou te dar uma terra. E Abraão foi peregrino naquela terra. E ele morou em tendas o resto da sua vida. E ele morreu sem que aquela terra fosse dos judeus. Mas depois de muitos anos, eles tomaram aquela terra. 3.000 anos atrás, Davi já era o rei em Jerusalém. Porque Deus cumpriu a sua promessa. Que Deus é fiel. A Bíblia diz aqui, olha, porque todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles viam lá de longe. É aquilo que eu falei para você, eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Um dia, quando eu tinha 16 anos, 15 anos de idade, eu ajoelhei lá no quarto da minha casa, e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, e a partir de então eu sei que Deus abençoa a minha vida. E o Senhor fala na palavra dele, que Ele iria abençoar a 1000 gerações daqueles que o amam. Por isso eu creio que Deus abençoa os meus filhos, eu creio que Deus abençoa os meus netos, eu creio que Deus vai abençoar os meus bisnetos. Se Jesus não voltar, Deus vai abençoar os meus tataranetos. Deus vai abençoar a minha descendência daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, a minha geração, os Rebustines serão abençoados, porque eu tenho promessa no meu coração, que o Senhor colocou na minha vida, e eu tenho promessas da palavra de Deus. Eu não enxergo, eu saúdo as promessas de longe. Eu vou morrer sem ter conhecido os meus tataranetos, mas eu sei que a bênção do Senhor vai estar sobre a vida deles, por causa do meu compromisso com o Senhor. Gente não viu as promessas se cumprindo, mas nós as saudamos de longe. Eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos, hoje 3 netos. Digo hoje porque a minha esposa pode ficar grávida ainda. Ah não, que ela operou, mas Deus é um Deus de milagres. Minha esposa operou quando ela tinha 25 anos. Quando teve o Guilherme, já fez a cirurgia. Mas, nunca se sabe. O Gui falou na reunião, pode ter pai que quando você morrer eu cuido dele. Eu tenho 2 filhos, 3 netos. Talvez eu tenha mais netos. 4, 5. Eu não sei do caminho de cada um deles. Pode ser que nos meus descendentes, um deles um dia, pode ser um filho, por exemplo, falar, quer saber? Eu não quero servir a Jesus não. Mas eu, Edson, creio que eu vou vê-los lá no céu. Pode ser no último instante da vida, pode jogar a vida fora. Seu filho, sua filha pode jogar a vida fora. Seu neto pode jogar a vida fora. Você crê? Eu creio. Meu bisneto, lá no leito de morte, vai se lembrar de uma palavra que o pai dele falou, que ouviu do pai, que o avô pregava, o bisavô falava. O Espírito Santo vai trazer a palavra no coração. Eu acredito que eu vou vê-lo na eternidade. Pela fé, eu creio nisto. Saúdo de longe. Olha o que ele diz no último versículo do capítulo 11. Olha, ora todos estes, versículo 39. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus falou algo tremendo. Sabe, eles não alcançaram coisas que eles criam. Sabe por quê? Por minha causa e por tua causa. Para que eles fossem aperfeiçoados, eles não iriam ser aperfeiçoados sem nós sermos abençoados. Sabe por quê? Porque eu olho para trás. Eles não sabiam o que ia acontecer amanhã, mas morreram na fé. Hoje eu olho o quadro completo. Eu olho o que Deus falou, que José falou, que iria ver o êxodo. E o êxodo aconteceu 450 anos depois, e José não soube, mas eu sei.
E eu vejo o quadro completo. E eu vejo que Deus é fiel. E Deus realmente cumpriu as suas promessas, aqueles que Ele prometeu, ainda que eles não viram. Eu vejo. Eu vejo que Deus foi fiel a Abraão. Abraão saudou de longe. Quando Abraão morreu, não havia nação de Israel, mas ele morreu na fé. Hoje eu vejo, e eu tiro a seguinte conclusão: que se Deus prometeu para Abraão e fez o que Deus promete para mim e para você, Ele também vai fazer, meu amado. Ele também vai fazer. Ele não é homem para mentir. Glória a Deus. Agora a pergunta é: onde está a sua fé? Eu acredito que tem 2 capítulos incompletos na Bíblia. A Bíblia é um livro completo, claro. Mas eu acho que tem 2 capítulos que Deus não colocou um ponto final, que a história continua a ser escrita. O primeiro é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, mas eu e você estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. A igreja está escrevendo continuamente, a história da igreja está sendo recordada lá no céu. Os mártires da igreja, os pregadores de fogo de avivamento da história da igreja, Charles Finney, John Wesley, homens que sacudiram esta terra para Deus. Atos 29 continua sendo escrito através da minha vida e através da sua vida, meu amado. Eu acredito que o livro de Hebreus, o capítulo 11 também, a história continua. Porque ele falou: falta-me tempo para falar. Falta tempo para eu falar para vocês de Gideão, de Jefité, de Sansão, de Samuel, dos profetas. Falta tempo para eu falar do Edson, do Antônio, da Maria, da Joana, que continuam escrevendo uma história de fé nesta terra, que continuam escrevendo uma história de homens e mulheres que creem num Deus todo-poderoso e que pela força desse Deus continuam tapando a boca de leões, continuam matando um leão toda semana, continuam atravessando tempestades, continuam atravessando as muralhas, continuam derrotando gigantes, continuam pisando sobre os inimigos e atravessando o mar em terra seca, continuam operando milagres e sinais e curas, ainda hoje pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você continuamos escrevendo a história dos heróis da fé, meu amado. Eu e você continuamos escrevendo esta história. A história não parou aí. Agora, só para terminar, uma coisa ainda mais maravilhosa, que Deus havia falado, o escritor de Hebreus havia falado o seguinte: olha, o sangue de Jesus é poderoso. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias falou o seguinte: eu vou dar a vocês um novo coração, e das suas iniquidades, dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Você lê o capítulo 11 de Hebreus, e está cheio de homens que pecaram. Você notou que não menciona nenhum pecado deles? Deus fala de Davi como homem de fé, não fala do adultério dele, não fala que ele mandou matar Urias. Fala de Sansão, que chegou a dormir com prostituta, que morreu ali por causa de Dalila, que ficou cego, morreu antes da hora. Deus não fala isso, Deus não fala do seu pecado. Deus fala: me falta espaço para falar da fé de Sansão. Sabe por quê? Porque Deus não lembra mais dos nossos pecados quando eles são cobertos pelo sangue de Jesus, meu amado. Deus não lembra mais, ficou no esquecimento, acabou. Deus escreve as nossas vitórias, Deus apaga as suas derrotas. A eternidade vai lembrar das nossas vitórias, mas não vai ficar jogando no nosso rosto as nossas derrotas. Falta-me espaço para falar. Tantas pessoas, ele fala, fecharam a boca de leões, passaram pela fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fala: alguns foram mortos, alguns foram cerrados pelo meio, como talvez Isaías foi, mas ficaram na fé, morreram na fé, porque esperavam uma cidade que tem fundamentos, porque sabiam que havia para eles algo superior àquilo que eles estavam vivendo nesta terra.
A história continua através da minha vida, através da sua vida, meu amado.